Seca do Rio Paraná ameaça abastecimento de água no Brasil e Argentina. Rio Paraná pode atingir nível mais baixo da sua história no final do inverno ou começo da primavera, com riscos para a economia. O principal retrato da emergência climática global de hoje na América do Sul é a crise hídrica que afeta o Brasil, com impactos no território brasileiro e com repercussão em países vizinhos. Há risco de a crise afetar o abastecimento de água no estado do Mato Grosso, de acordo com o alerta do Serviço Geológico Nacional. O nível do Rio Paraguai, que drena o bioma Pantanal, baixou quase 20 centímetros na última semana, diminuindo cerca de 2 centímetros por dia, em Ladário, MS. A estação, considerada uma referência da situação de seca na região, registrava 84 centímetros na quarta-feira, enquanto o nível normal esperado para esta época do ano é de 4,15 metros. O ritmo de descida dos níveis deve se intensificar nas próximas semanas e piorar a crise hídrica na região, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, SGB-CPRM. O ano de 2021 já é o terceiro consecutivo em que o Pantanal não apresentou a habitual cheia. O prognóstico foi apresentado na Sala de Crise do Pantanal a convite da Agência Nacional de Águas e Saneamento, ANA. Segundo o órgão do governo federal, a seca do Rio Paraguai já é a pior de toda a série histórica em Cáceres, MT, que data de 1967, e está entre as 10 piores da série histórica em Porto Murtinho, MS, que data de 1937. Em Ladário já é a quinta pior vazante desde 1901. Este é o segundo ano consecutivo que a bacia está nesta situação. O pesquisador Marcos Suassuna afirma que os meses de julho e agosto apresentam um avanço mais rápido do processo de vazante, principalmente na calha principal do Rio Paraguai. O norte da bacia, região estratégica para o monitoramento porque as chuvas costumam ser mais abundantes no início do ano, também preocupa. As estações em Cáceres, MT, e na capital Cuiabá, MT, registram níveis abaixo da mínima histórica que já havia sido atingida em 2020. A estação de Cáceres registra 54 centímetros ao passo que o esperado seria 1,73 metro. Ano passado, nesta mesma data, o rio marcava 85 centímetros. Pode faltar água no Mato Grosso. Há preocupação com o impacto no abastecimento de água. Na capital do estado, a cota atual é 20 centímetros, quando o valor normal seria de 81 centímetros. Nos municípios de Ladário e Porto Murtinho, MS, o nível do rio subiu consideravelmente em janeiro de 2021, mês em que as chuvas ficaram mais próximas do normal, entretanto foi o único mês em que isso aconteceu. O rio logo voltou a sofrer com chuva abaixo da média e a recuperação foi lenta. A situação foi agravada pelo fim precoce da estação chuvosa, no início de abril. De acordo com o CPRM, o rio só esteve mais baixo do que agora em 4 ou 5 episódios durante a seca prolongada dos anos 1960 e 1970, mas poucas estações de monitoramento existiam na região do Pantanal na época. Deve ser o terceiro ano consecutivo com déficit significativo de chuvas. O reservatório da usina de Manso, que atende à região de Cuiabá, MT, opera com vazão mínima há mais de um ano. Segundo a Furnas, empresa que opera a hidrelétrica, o reservatório conta atualmente com 20,6% de seu armazenamento e, caso seja mantido o nível de utilização atual, é possível projetar um colapso hidráulico a partir da primeira quinzena de outubro. A estação de Ladário deve atingir a mínima de menos 44 centímetros por volta de 20 de outubro, sendo que atingiu menos 32 centímetros no ano passado. O pesquisador Marcos Suassuna afirma que as previsões para o comportamento futuro do rio são feitas em comparação com a série histórica. Normalmente, quanto mais baixo o nível do rio em junho, mais cedo deve começar a estação chuvosa. Com qualquer chuva que caia sobre a bacia, o rio terá uma resposta mais rápida, explica. No entanto, em 2020 a combinação foi a pior possível. Uma seca severa com fim tardio. Seca do Rio Paraná impacta a Argentina. A escassez de chuva na bacia do Rio Paraná no Brasil tem graves reflexos na Argentina. A região mais afetada é o nordeste do país, na chamada área do litoral.
Os efeitos da denominada bajante extraordinária do Paraná se sentem nas províncias do Chaco, Santa Fé, Formosa, Entre Rios, Misiones e Buenos Aires. Trata-se da maior baixa do Paraná na Argentina em 7 décadas e há consequências para a economia local com a dificuldade de escoar a safra de grãos. O porto da cidade de Rosário, em Santa Fé, escoa grande parte da produção agrícola argentina e está com o nível do Rio do Paraná em mínimos históricos. O Instituto Nacional da Água da Argentina estima que o nível do Paraná possa atingir o nível mais baixo da sua história no próximo mês, paralisando por completo o transporte de mercadorias e trazendo preocupação com o abastecimento de água para a população. Produção de energia em Itaipu Binacional. A baixa histórica do nível do Rio Paraná prejudicado pescadores na região de Foz do Iguaçu e o nível do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil e da América Latina, na fronteira brasileira com o Paraguai. A geração de Itaipu é a menor em 27 anos em consequência da seca. A produção de energia em 2021 até o momento é 12% menor que no ano passado, mas 35% inferior ao seu pico de geração do ano de 2016, quando chuva excessiva associada ao evento de Super El Niño atingiu o centro-sul do Brasil. A despeito da grave crise hídrica, as demandas dos mercados do Brasil e do Paraguai estão sendo atendidas normalmente pela gigantesca usina da fronteira.